Olá, essa aula será bem breve, na verdade ela é um complemento da aula anterior, onde começamos a falar sobre algumas funções de data e hora, e eu resolvi fazer essa aula na verdade para complementar algumas coisas que não foram faladas anteriormente. Então será uma aula bem breve, bem prática, bem resumida, não teremos necessidade de criação de planilha ou algo relacionado para poder fazer aqui algumas exemplificações, mas eu gostaria que você não pulasse essa aula, que você visualizasse para que você não perdesse esse conteúdo e que isso de alguma forma seja também complementar no seu aprendizado, que você tenha aí um entendimento e possa utilizar no dia a dia. Bom, pois bem, aula anterior vimos uma função chamada função data.valor. Vimos ali que ela faz algumas transformações, né, em relação à data para o número de série. E temos outras datas, isso vocês podem até fazer uma visualização depois com mais detalhes, se vocês entrarem em locais específicos, né, caixas, na verdade, relacionadas a funções. Dando dois cliques aqui, ó, no fx de função, onde eu cliquei, ele pede para você fazer inserção de uma função. E aqui existe uma categoria que geralmente fica como a mais utilizada, mas aqui você tem todas as classificações de funções existentes dentro do Excel. Então, se você colocar como tudo, por exemplo, você vai conseguir visualizar todas as funções que o Excel disponibiliza, tá bom? Então, se você chegar lá nas funções de data, funções de valor, você vai ver que existem inúmeras funções. Então, eu tenho, por exemplo, função data valor, data m, decambin, aqui já foge um pouco, mas aí se você for ao término do Excel, você vai ver outras. São classificadas por ordem alfabética, né? Então temos aqui, ó, funções de dias, dia semana, dia 360, dia trabalho. Tudo isso é voltado a funções de data e hora, tá bom? Vocês podem fazer aqui algumas visualizações, explorar algumas coisas. O curso ele não vai abordar exatamente todas as funções, são muitas funções. Algumas funções em particular não são condizentes a propriamente a área em que eu atuo. Então, eu atualmente atuo como um profissional do TI. Existem funções, por exemplo, que são baseadas em engenharia, né? Então são funções ali que os engenheiros utilizam no dia a dia. Bom, e aí eu não tenho uma expertise, eu não tenho uma vivência na área, então é legal não abordar assuntos desse tipo. Mas se você, por exemplo, é um engenheiro, se você está estudando engenharia ou qualquer outra área relacionada e tem a necessidade do uso, é interessante você olhar, você avaliar, você entender, buscar a fundo como funciona. Existem aqui coisas que ajudam no dia a dia, literalmente para todas as áreas. Bom, mas isso daqui não é o foco principal da aula, tá? Isso daqui já foi visto na parte básica do Excel, já foi falado em algumas aulas lá do início, né? É mais um contexto para que você relembre que isso daqui existe, que é possível fazer a visualização das funções. Ah, eu não sei uma função de cor, eu não decorei a função, eu não lembro o nome. Existe tudo aqui. Então você pode ir olhando com calma, ver o que é necessário para o dia a dia, o que você pode ou não estar usando, tá bom? O que a gente vai fazer aqui por enquanto, né? Ainda se falando de função de data e hora. Existe uma função, por exemplo, chamada hoje. O que a função hoje faz? Olha lá, retorna a data de hoje formada como uma data. Então, por exemplo, eu sei que hoje é dia 22/8/2022, beleza? E aí, por um acaso, eu precise, né, talvez, colocar essa data para fazer uma impressão. Algum documento relacionado a talvez um olerite do profissional, talvez banco de horas para que ele faça assinatura e etc. Então, sabemos que se eu for digitar aqui desta forma, né, existe aqui um pouco de complicação, né? Existem os números, as barras, tem que colocar tudo por extenso. Às vezes você está utilizando o notebook, os números estão ali acima das teclas, então não tem ali a mesma facilidade de quem faz a utilização de um teclado normal de computador, ou propriamente de um notebook que tenha, né, os números ao lado, como se fosse também uma tecla de computador. Eu tenho aqui algumas peculiaridades. E se eu digitar hoje, sabemos que é mais fácil digitar
a palavra propriamente do que os números. E aí a gente sabe que ele vai retornar a data de hoje formada como uma data e hora. Então se eu abrir e fechar parênteses, ele vai retornar a mesma coisa. Isso é bacana porque, como eu falei, haverá necessidades e necessidades de digitar isso na mão. E algumas pessoas acham, eu em particular, uso um notebook, eu não tenho um teclado aqui adaptado no notebook. Então os números eles são ali acima do teclado. Para mim é mais fácil eu digitar a função do que eu digitar os números ali um a um. São coisas que são simples, mas no cotidiano, conforme o hábito, a adaptação, o dia a dia, você consegue ter uma otimização melhor, tá bom? Outra função que nós faremos a visualização, ela chama data.valor, que foi a que vimos anteriormente, porém com um complemento. Qual seria esse complemento? Se nós fizermos aqui, ó, de novo, data.valor, converte uma data com formato de texto em um número que representa a data no código data e hora do Microsoft Excel. Bom, de uma forma simplificada, como vimos ao anterior, ele na verdade vai fazer uma transformação daquela data em um número de série do Excel, para a gente saber qual é o posicionamento daquele valor. Lembrando que precisa estar dentro de aspas e que precisa ser digitado de forma manual, né? 2022. E aí saberemos que a data atual dentro do Excel ela é a posição de 44.795. Bom, eu espero que vocês tenham entendido o propósito dessa aula. Então, como eu comentei, existem muitas coisas dentro do Excel para que sejam visualizadas. Porém, algumas coisas do Excel elas não fazem parte do meu contexto, do meu cotidiano, da minha vivência, da minha experiência diária e profissional. Então, eu não acho viável trazer para vocês, uma vez que isso não é minha expertise, não é a área em que eu domino. Então, como eu falei anteriormente, né, no início da aula, existem 1001 funções para serem exploradas, existem muitas coisas para serem vistas, e como o Excel ele é um programa muito grande, muito abrangente para diversas áreas, diferentes profissões, setores e etc. Então existe um pouquinho de cada coisa aqui dentro. Então eu atuando como TI não consigo, não posso e não tem como passar coisas que são voltadas à engenharia, voltadas à arquitetura, por exemplo. Mas são coisas que existem no Excel. Então, se você é uma pessoa que tem a curiosidade de saber mais a fundo, de talvez querer ou precisar aprender sobre isso, sobre essas coisas, é válido de você pesquisar mais a fundo, é válido de você explorar mais a ferramenta. Então, nós aqui que montamos o curso, que ministramos as aulas, nós somos as pessoas em que dá a direção para vocês, mas o caminho, né, após um determinado período, ele tem que ser seguido sozinho. Então, eu espero que você tenha entendido o propósito, o objetivo de eu estar mostrando essas coisas e que isso seja válido no dia a dia, que isso seja abrangente, seja algo que você consiga utilizar e agregar valor. Espero você na próxima aula.